queria chamar o professor Paulo Vicente, que é da Fundação Dom Cabral, novamente aqui para nos dar essa honra de compartilhar um pouco do conhecimento, né? Falar um pouco do que espera para todos nós aí e o que a gente pode esperar. Professor, seja muito bem-vindo, o microfone é seu, fique à vontade aí. Bom, Timarada, obrigado, agradeço o seu convite aqui, é um prazer rever várias pessoas aqui, alguns me conheceram, o Marcelo, o Felipe, o Caporal que está aí, que trabalhou comigo, tem alguns outros que também me reconheceram, mas não estou vendo o nome, parece BR, Souza, LS, e o Alexandre também não estou vendo aqui, mas enfim, tem algumas pessoas que já me reconheceram aqui, é um prazer rever todos, legal? E eu vou falar sobre o meu modelo geral, vocês tiveram uma pequena palhinha dele há mais ou menos um mês e meio atrás, eu vou detalhar ele um pouco mais, e ele está no livro Um Século em Quatro Atos, só que agora está mais atualizado, porque o livro foi escrito alguns anos atrás, agora as coisas andaram de lá para cá, legal? Então é isso, deixa eu mostrar o modelo aqui, geral. A palestra em si tem o nome de uma década de transformação, começar com o modelo geral. O modelo geral, eu pego duas formas de contar a história, duas historiografias, a historiografia do sistema global de troca nos últimos 500 anos, contada através de ciclos de hegemonia, que duram de 100 a 140 anos, e mais os ciclos de Kondratiev, os ciclos tecnológicos, que contam a história dos 250 anos a partir da tecnologia. Esses são modelos historiográficos baseados em ciclos que contam a história da humanidade. O que eu fiz a partir daí? Uma hipótese relativamente simples. E se esses ciclos continuarem? O que me é revelado acerca do futuro se eu assumir por hipótese que esses ciclos vão continuar? É uma hipótese do tipo extrapolação. E como toda extrapolação, ela só é válida se e somente se a estrutura de causa e efeito do universo continuar a mesma. Então, eu estou assumindo duas coisas. Globalização continua, o sistema global de trocas não reverte para um sistema regional ou local de trocas, como ocorreu séculos ou milhares de anos atrás. E 2, se houver 5 ciclos de tecnologia, vai haver um 6º ciclo tecnológico. Hoje, existe ampla evidência que suporta essas duas hipóteses, e ainda assim elas podem estar erradas. Porque quando você fala do futuro, você não fala de certeza. Mas, supondo que essas duas hipóteses são razoáveis, que é possível fazer extrapolação, esse é o quadro geral do século XXI que se forma. Para simplificar o entendimento dele, eu construo uma narrativa que é um século em 4 atos, ou seja, 4 grandes momentos onde você efetivamente consegue descrever o que está acontecendo. O ato número 1 é aquele que a gente já está, é a crise generalizada do final do 5º ciclo tecnológico, a crise da década de 2020. Eu já projetava isso há mais de 10 anos, as pessoas achavam que eu estava meio pessimista demais, mas em 2020, quando veio a Covid, e agora, quando veio a guerra na Ucrânia, as pessoas caíram a ficha de que, de fato, nós estamos numa crise de final de ciclo. E isso força o capitalismo a se reinventar. Esse é o que tem acontecido nos últimos 250 anos. O capitalismo entra em crise e ele se reinventa de dentro para fora. Isso leva a uma fase de recuperação e atinge o segundo ato número 2, a revolução tecnológica da década de 2040, calcada nas tecnologias que hoje estão ainda em ascensão. A gente vai analisar elas, mas, na essência, são 3 grandes eixos: robótica e inteligência artificial levadas ao extremo, novas fontes de energia e novas fontes materiais, que inclui tecnologia espacial, e o terceiro grande eixo, que é a melhoria humana, ou seja, mudar o próprio ser humano para fazer um ser humano mais longevo. Esses 3 eixos vão criar novas indústrias e vão criar milhões de empregos. Como? Destruindo várias indústrias e destruindo milhões de empregos. Um processo conhecido como destruição criativa. Não é a primeira vez que isso vai ocorrer, é a 6ª vez, nesse caso, que vai ocorrer isso. É um processo bem mapeado, mas que ele gera uma expansão muito forte, mas também gera estresse na matriz social. Por isso, ele não consegue crescer para sempre, ele se esgota e entra numa nova crise. Essa segunda crise, agora junto com a transição hegemônica dos Estados Unidos para uma nova potência hegemônica. Ato número 3, as guerras de transição hegemônicas da década de 2070, 80 e 90. Ato número 4, a ato contínuo, a ascensão de uma nova potência hegemônica na década de 2090. Esse é o quadro geral do século XXI, se a hipótese estiver certa. Naturalmente, como acontece sempre em ciência, quando você responde uma pergunta, você gera novas perguntas. E esse quadro suscita um monte de novas perguntas. Estamos entrando em crise. Qual a natureza dessa crise hoje?
Como é que eu saio dessa crise? Como é que eu me blindo dessa crise? Qual é o lado da oportunidade dessa crise? Vai haver uma saída? Vai haver uma revolução tecnológica? Que tecnologias são essas? Vai haver uma transição hegemônica? Como é que funciona uma transição hegemônica? E quem vai ser a próxima potência hegemônica? Bom, a resposta para essas perguntas ela não pode ser dada diretamente. Você tem que criar cenários. Por quê? Porque existe mais de uma resposta para cada uma dessas perguntas. Eu hoje vou me focar no ato número 1, não vou nem olhar para o atos 2, 3 e 4. Eu vou olhar o ciclo de Kondratiev e vou pensar no ato número 1, que é o que a gente está, a década de transformação. Esse é o foco da palestra de hoje. Claro, nas perguntas eu posso responder sobre os outros atos, não tem problema nenhum. Tá? Mas agora eu vou olhar primeiro os ciclos de Kondratiev e desse ciclo de Kondratiev a gente vai olhar a década de transformação que a gente está vivendo. Nikolai Kondratiev foi um russo. Ele é um matemático relativamente famoso nas décadas de 1920 e 1930, quando ele recebeu uma encomenda do senhor Joseph Stalin. Faça um modelo matemático que vai provar que o capitalismo vai fracassar e que o comunismo vai vencer. Bom, lá foi o Kondratiev estudar a história econômica e chegou à conclusão inversa que o Stalin queria. De cara, ele olhou para os dados e viu que luta de classe não explicava nada, que luta de classe é uma variável espúria, que o que melhor explicava a economia, na verdade, era a tecnologia. Mas tecnologia não avançava linearmente. A tecnologia avançava aos saltos. A cada 50 ou 60 anos havia uma grande revolução tecnológica. E essa grande revolução tecnológica ocorria 20 a 30 anos depois de uma grande crise política e econômica. Ele olhou para isso e disse, cara, isso lembra o que o Marx falou, mas é diferente. O Marx, na década de 1840, predisse que o capitalismo era intrinsecamente instável. Em 20 a 30 anos ia entrar em crise e ia acabar. Bom, parcialmente verdadeiro. De fato, 20 anos depois, o capitalismo entrou em crise. Na década de 1860, você tem a Guerra Civil nos Estados Unidos, a unificação da Alemanha, a unificação da Itália, a Guerra do Paraguai na América do Sul, a rebelião Taiping na China, uma rebelião na Índia. O mundo inteiro entrou em crise. Mas não foi luta de classes. E não foi o fim do capitalismo. O capitalismo se reinventou a partir da década de 1870 com uma nova onda de tecnologias que, em geral, é chamada de segunda revolução industrial. No modelo do Kondratiev, é o terceiro ciclo de Kondratiev. Começou Bessemer para fazer aço mais barato, o gerador elétrico, idealizado pelo Faraday e agora patenteado pelo Siemens, o telefone do Sr. Graham Bell, o motor de combustão interna do Sr. Otto Diesel, a indústria química, o elevador, escada rolante, cinema, toda uma gama de tecnologias que mudam o mundo. Uma revolução tecnológica é uma revolução cultural, mudam os hábitos das pessoas. E, em particular, a lâmpada elétrica altera radicalmente os hábitos das pessoas. Ela cria 3 revoluções, uma na casa das pessoas, uma na rua e outra debaixo da terra. Na casa das pessoas, quando você chega agora, você liga a lâmpada elétrica e pode ler alguma coisa. As pessoas formam círculos de leitura, círculos de música, círculos de teatro, círculos de dança, círculos científicos. Onde antes você só lia basicamente a Bíblia e no domingo, agora você lê de noite. Mudam os hábitos noturnos das pessoas. Na rua, a luz elétrica permite que você não saia mais correndo do trabalho para casa antes que a rua fique escura. A iluminação pública permite que você vá com calma e pare no meio do caminho para tomar um trago. Surge uma revolução chamada Revolução da Boemia. As pessoas passam a viver à noite. Em bares, restaurantes, casas de show, casas de teatro, casas de música, eventualmente cinemas. À distância, as pessoas descrevem a luz como as luzes da ribalta, as cidades iluminadas, a vitória da ciência sobre as trevas, a bênção da ciência. Mas debaixo da terra, a luz elétrica vai fazer mais uma revolução, introduzindo 5 serviços universais. A própria luz elétrica, telefone, e talvez até mais importante que isso, água encanada, esgoto encanado e gás encanado. Quando você tira o esgotamento sanitário no meio da rua e bota na boca água, bota debaixo da terra e passa a servir água tratada para as pessoas, ocorre uma revolução sanitária. As crianças param de morrer. A mortalidade infantil cai de 40% para 5%. Há uma revolução demográfica. Muda a forma pela qual as pessoas nascem, crescem, estudam, brincam, se divertem, estudam, casam, namoram, trabalham e eventualmente morrem. Há uma revolução cultural. Muda a vida das pessoas. Uma revolução cultural é uma revolução econômica. Muda a forma como as pessoas consomem, surgem novos setores, desaparecem alguns setores, a destruição criativa entra em operação. Uma revolução econômica é uma revolução política. Muda a forma pela qual as pessoas pensam política e fazem política.
Na década de 1870, os marxistas europeus entram em crise e dizem que o proletariado se aburguesou e perdeu o ímpeto revolucionário. O que tinha, na verdade, acontecido era o surgimento da classe média. Mas como o modelo mental deles divide o mundo entre burgueses e proletários, a classe média não existe. A classe média é uma chambração, é uma descrição ad hoc, é um proletariado que se aburguesou. Último ano de vida, em 1883, Marx escreve de próprio punho uma carta para um amigo, na qual ele coloca a seguinte frase: tudo que eu sei é que eu não sou mais um marxista. Ele não era burro, ele sacou que o modelo dele estava errado. Mas já velho, não conseguiu consertar o modelo. E o conserto não era óbvio. Levou 40 anos. Só na década de 1920 que o Kondratiev vai ter sacado: olha, o Marx está certo ao dizer que o capitalismo é intrinsecamente instável, mas ele está errado achar que o capitalismo vai acabar. Ele vai se reinventar, como tecnologia, que é a variável que ele não levou em conta. Porque tem uma crise, porque tem muito dinheiro, as pessoas pensam coisas novas, aceitam que não tinham aceitado antes. Tempos desesperados requerem medidas desesperadas. Há investimento maciço em tecnologia e isso cria uma nova onda de prosperidade. Foi o que aconteceu na época do Marx e é o que está acontecendo de novo agora. E aí é o Kondratiev descrevendo nas décadas de 1920 e 1930. Por conta da Primeira Guerra Mundial, nós otimizamos a produção em massa. Acabada a Primeira Guerra Mundial, nós estamos produzindo em massa tudo. Nós estamos desequilibrando a oferta e demanda. Para reequilibrar a oferta e demanda, eu preciso de consumo de massa. Para isso, eu preciso de comunicação de massa. Isso vai criar a sociedade das massas, que vai dar mais 50 anos de prosperidade do capitalismo. É que lá na década de 70 vai ter uma nova crise, cuja natureza eu desconheço. E não será o fim do capitalismo, porque ele vai se reinventar na década de 80 com uma nova onda de tecnologias, cuja natureza eu também desconheço. No final das contas, ele falou que luta de classe não era o motor central da história, e o capitalismo ia se reinventar, e que o Marx estava apenas parcialmente correto e, portanto, parcialmente errado. O senhor Joseph Stalin não gostou nem um pouco dessa história. Mandou ele para a Sibéria e, em 1938, ele foi fuzilado. Felizmente, o conhecimento dele faz parte hoje do que a gente chama de paradigma neo-schumpeteriano. O que aconteceu depois da morte dele é praticamente uma profecia. Acabada a Segunda Guerra Mundial, a segunda metade da década de 40 e a década de 50 são chamadas de os anos dourados. Há uma revolução de consumo de massa. Há uma revolução branca na casa das pessoas. Máquina lavar louça, máquina lavar roupa, ar-condicionado, ferro elétrico, aspirador de pó, liquidificador, batedeira, rádio, televisão e a minha favorita e campeã, a geladeira. Por que a geladeira é minha campeã e minha favorita? Porque com ela você para de comer comida podre. A geladeira é o cerne da casa, ela é a última coisa que sai de uma mudança e ela é a primeira coisa que entra na casa numa nova mudança. Ela é o centro da casa. A linha branca muda os hábitos das pessoas, mas ela faz mais que isso. Ela liberta a mulher do trabalho semi-escravo do lar, permitindo que a mulher vá para o mercado de trabalho. E com isso, a população economicamente ativa dobra e com isso a economia dobra. É um grande negócio libertar as mulheres. Uma revolução tecnológica é uma revolução cultural, uma revolução cultural é uma revolução econômica, uma revolução econômica é uma revolução política. E na política, as mulheres começam a querer mais poder nas décadas de 60 e 70. Mesma época na qual o sistema começa a mostrar sinais de esgotamento. Guerra Fria, corrida espacial e, na década de 70, a crise do petróleo. Petróleo esse que mal era utilizado 50 anos antes, quando o Kondratiev fez o modelo dele. O Kondratiev não sabia que ia ser o petróleo, mas ele sabia, nisso o Marx está certo, alguma coisa vai dar errado. O capitalismo é intrinsecamente instável. Foi o petróleo, e não foi o fim do capitalismo, porque ele se reinventou a partir de telecomunicações, informática ou telemática. Nascidas no bojo de Guerra Fria, corrida espacial, uma série de tecnologias, transmissão via satélite, TV via satélite, GPS, celular, computador, microcomputador, internet, forno de micro-ondas, toda uma gama de tecnologias que vai fundar o nosso tempo, o quinto ciclo de Kondratiev. A década de 80 é uma década de inovação e recuperação. A década de 90 são os exuberantes anos 90, quando, particularmente a partir de 95, a internet fica comercialmente aberta. E aí você tem um salto que alguns chamam de a nova economia. O nível de otimismo ao final da década de 90 é enorme. E as pessoas dizem, agora não vamos ter uma crise econômica. A Dow Jones vai atingir 30 mil, 40 mil, 50 mil pontos, nunca mais teremos uma crise. Bom, não funciona bem assim. Na hora que todo mundo cresce, cresce em ritmos diferentes. E isso vai esgarçando o tecido social, político e econômico da sociedade.
No final da fase de expansão, tem sempre uma grande crise que marca ela. E ela vem na manhã de 11 de setembro de 2001. Um grupo de humanos diz, não está legal para mim. Sou contra tudo isso que está posto aí. Sou contra a libertação feminina, sou contra a globalização, sou contra as novas tecnologias, sou contra tudo isso. 7 a 9 anos depois, um ciclo de juglar, um ciclo de investimento fixo depois, há uma crise que marca o começo do esgotamento, e ela vem como um relógio em 2008. 7 a 9 anos depois, um outro ciclo de juglar, há uma crise que marca o final do esgotamento e começo para a crise, e ela vem também como um relógio em 2015. 1 milhão de refugiados saem do norte da África, do Oriente Médio, e ascendem, aí vão para a Europa, levantando as chamas de nacionalismo, protecionismo e xenofobia. Um outro ciclo de juglar depois, mais 7 a 9 anos depois, 2015, é o ano de 2022, e eu já esperava uma grande crise em 2022, mas até um mês e pouco atrás, eu estava imaginando que seria a saída da Covid e a volta da inflação e dos juros. O senhor Putin tinha outros planos para a gente. E agora, 2022 é possivelmente o mais marcante de todas essas crises desde a Segunda Guerra Mundial. Bom, esteira entre 2015 e 2022, a gente tem uma transição. Em 2016, o Trump é eleito e o Brexit é votado. Em 2017, há uma onda de nacionalismo na Europa. A Catalunha supostamente declara independência da Espanha. Em 2018, o ano marcaria matematicamente a transição. Houveram 2 grandes eventos. A China mudou sua constituição para permitir Xi Jinping ser reeleito e os Estados Unidos começou uma guerra comercial contra a China. Em 2019, vários países começaram a entrar em crise, recessão, vários protestos no mundo inteiro. E em 2020, então, a gente foi acertado por um evento aleatório, porém previsível, que é uma pandemia global. Aleatório, porque você não sabe quando vem, nem qual é o nível de impacto. Previsível, porque você sabe que vem. Covid-19 é a 6ª pandemia global em 40 anos. Na média, ela vem a cada 6 a 7 anos. É previsível que vai haver uma outra pandemia global ainda na nossa década e uma outra pandemia global na virada dessa década para a próxima. Em 2022, a saída da pandemia, trazendo juros e inflação, vem junto com a crise da Ucrânia. E agora é nesse contexto que a gente está existindo. Os próximos anos são o final de um ciclo de Kondratiev. Tempos desesperados, requerem medidas desesperadas. As pessoas aceitam coisas que não aceitavam antes. Tentam coisas que não tinham tentado. A caixa dentro da qual a gente pensa evapora e você precisa de uma nova caixa. Olhando para a linha do tempo e pensando no futuro, nós estamos aqui entre 2015 e a crise do ciclo de juglar de 2022 atual, a mudança na Constituição chinesa e a guerra comercial dos Estados Unidos com a China, em 19 e 20 o Brexit, também uma série de protestos, eu botei ali a bandeirinha de Hong Kong como sendo a mais crítica, mas de maneira alguma é a única. Covid-19 em 20 e 21, aí, mas é um Black Swan, mas que alguns autores e professores dizem que nem é um Black Swan, é apenas um evento recorrente que dessa vez veio mais forte. E vocês estão vendo aí que 22 e 23 seria, então, uma crise já marcada, já prevista, só que a crise da Ucrânia mostrou que a crise era muito mais profunda e mais grave do que a gente imaginava e fez a gente entrar numa nova fase da história, uma guerra fria, nova guerra fria. A gente teve 30 anos aí de alívio entre 1991 e 2021 e a gente agora entrou na fase da Guerra Fria 2.0. Vocês estão vendo que matematicamente o modelo prediz que os próximos anos são o auge da crise, e então muitos autores e professores estão dizendo o seguinte: olha, temos que abandonar a nossa lógica de uma performance a todo custo para buscar uma lógica de resiliência, de resistência, robustez. Para criar uma imagem, uma metáfora que facilita a gente entender, eu falo do unicórnio e do camelo. O unicórnio é a figura metafórica de uma empresa que vale mais de $1 bilhão antes mesmo de abrir capital, e a gente chegou de unicórnio na mão na beira de um deserto. E descobrimos que esse unicórnio fofinho, cheiroso e bonito não vai aguentar o tranco. Eu preciso de um bicho feio, fedido e beiçudo, que é o camelo. Preciso trocar o meu unicórnio por um camelo, um bicho que é resiliente, resistente, robusto.
E isso vai aliviar em algum momento. A data de alívio para mim é 2025, quando a NASA pretende voltar a pousar na Lua, levando uma mulher para a Lua, e aí batizaram o programa de Artemis. Eu vou voltar a esse tema aqui, porque é importante mostrar que debaixo do guarda-chuva de programa espacial tem investimento maciço de tecnologia, que é justamente o que acontece nos ciclos de Kondratiev. Tempo desesperado já querem medidas desesperadas. Qual é a saída? Tecnologia. Eu invisto centenas de bilhões de dólares em tecnologia e crio uma nova onda de tecnologia que vai criar mais 50 anos de prosperidade. É esse o contexto no qual a gente existe. Muita crise e muita oportunidade. É uma década de transformação, como é o tema, efetivamente, da palestra. Então, o ano especificamente é um ano no ciclo de emoções, acho que ajuda a gente a entender. Esse ciclo de emoções é usado em investimento. Então, a gente estava lá batendo euforia do começo do ano de 2020 por conta da Bovespa, da Bolsa batendo recorde, mas aí começam a vir notícias de uma crise, de uma pandemia. Bate a ansiedade, vai chegar, não vai chegar, quando é que vai chegar, vai ser grave. Quando chega, a primeira reação humana é a negação, mas depois cai a ficha e aí vem o medo, o desespero, o pânico, a depressão. Depois vem aí a esperança, o alívio, o otimismo, a excitação. A gente estava aí na alegria, indo para a euforia, quando bate essa nova Guerra Fria. Acho que a gente ainda tem um espaço aí até metade do ano. O gráfico não tem precisão para dizer exatamente até quando, mas eu imagino que até metade do ano a gente ainda vai crescer. E tem dois outros eventos importantes aí ao longo do ano. Um é o lançamento da Artemis 1, que deve ser em junho. Era para ser abril, foi para maio, agora está em junho, que é parte daquele programa que eu mostrei para vocês, ou seja, parte do investimento em pesquisa e desenvolvimento que vem dos Estados Unidos, um guarda-chuva de investimento. E o último evento grave do ano é o 20º Congresso do Partido Comunista Chinês, deve ser em outubro ou novembro, não tenho data ainda, que deve efetivamente reeleger o Xi Jinping. E, fundamentalmente, ele deve ser o primeiro presidente, desde o Mao, a ter um terceiro mandato, que vai começar a criar uma panela de pressão interna dentro da China, dentro do Partido Comunista. Então, isso pode levar à fragilização da China, e muitos autores e professores, entre eles eu, acreditam que a China já atingiu o seu ápice e começou o declínio efetivamente. Porque muita gente já está indo embora da China nessa altura do campeonato, porque ela está realmente aliada à Rússia, e essa percepção de que essa aliança não vai dar certo, vai gerar vários problemas ao longo dos próximos anos. Então, crítico nessa história aqui, como eu mostrei para vocês, é a questão da tecnologia. Ou seja, por que os americanos fazem isso? Eles estão fazendo basicamente o mesmo playbook, o mesmo livro de jogadas da década de 60 e 70. A Artemis é a irmã gêmea do Apollo. Na década de 70 e 80, 60 e 70, eles entraram em crise e disseram: vamos botar dinheiro debaixo de programa espacial, isso vai gerar 50 anos de tecnologia para frente. Em 2008, eles decidiram fazer a mesma coisa. Artemis e Apollo, dois irmãos gêmeos. Então, isso nos leva ao tema que é a nova Guerra Fria. Eu gosto dessa figurinha aí do ursinho russo sentado no coalhinho do panda chinês. Esses dois estão aliados formalmente desde o dia 4 de fevereiro. Isso não é uma teoria da conspiração, não é uma opinião. Isso é um documento público publicado pelos dois conjuntamente, de que eles querem criar uma nova ordem mundial mais justa. Parece piada que duas ditaduras venham dizer para o mundo ocidental que eles vão criar uma nova ordem mundial mais justa, né? 20 dias depois, eles invadiram a Ucrânia. Essa é a noção de justiça desses caras, é essa, né? Esse é o mundo mais justo que eles querem criar. Então, estamos numa guerra fria, o resultado é investimento em tecnologia, corrida tecnológica. Essas são as 12 tecnologias que mais recebem dinheiro do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América nas últimas décadas. Vocês estão vendo que eu grupei elas em 3 blocos, estão vendo que eles botavam na ordem de 70 a 80 bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento todo ano até 2018 e começaram a subir isso. 96 bilhões em 2019, 105 em 2020, 106 em 2021, 112 é pedida para esse ano. Mas, além disso, está rolando o Innovation and Competition Act, lá no Congresso americano, já foi aprovado no Senado, está com o selinho do Senado aí, está na House of Representatives, para botar mais 250 bilhões de dólares de tecnologia. Então, não é uma metáfora, é literal, são centenas de bilhões de dólares em tecnologia.
Mas por que essas 12 tecnologias e por que esses 3 blocos? A resposta é simples: trazer de volta a manufatura para o território americano. Uma decisão tomada em 2008, muito antes desse momento. Mas como é que você vai convencer alguém a voltar para os Estados Unidos se um chinês ganha 1/5 de um americano, se um indiano ganha 1/10 de um americano? Ou eu transformo um país miserável com salário de baixo custo, ou eu ganho produtividade. Então, a saída dos americanos foi a produtividade. Com o bloco verde, eu vou melhorar os custos de energia e materiais, reduzindo esses custos em 1/3, e com isso inclui tecnologia espacial para fazer mineração no espaço e energia no espaço. Com o bloco laranja, eu vou reduzir a necessidade de mão de obra em 1/3, e com isso, efetivamente, ela vai ser feita através de indústria 4.0 e transformação digital, que são os termos que estão por trás desses 4 tecnologias que estão aí. O bloco azul, eu vou aumentar a longevidade, produtividade, capital intelectual através de melhoria humana, ou Human Enhancement Technologies, ou simplesmente HET. De maneira que 3 vezes 3 vezes 3, 27, com isso eu justifico os salários 10 vezes maiores. Essa é a estratégia americana desde 2008. O que a Covid-19 mudou e o que a Ucrânia está mudando? Covid-19 mudou 3 coisas. Primeiro, estão botando mais dinheiro, que é evidenciado não só pelo contínuo aumento de verba, mas também pelo Innovation and Competition Act. Segunda coisa, o Japão se uniu aos Estados Unidos, o Japão decidiu sair da China como manufatura, porque ano passado os chineses ameaçaram o Japão de bomba atômica. Olha, se vocês intervierem na questão de Taiwan, vamos jogar bomba atômica no Japão. Então, o Japão disse, olha, já não é mais uma questão econômica, é uma questão de segurança nacional, segurança do país. Então, tem que estimular as indústrias japonesas saírem da China e irem para outro lugar, voltar para o Japão, ir para a Coreia do Sul, ir para Vietnã, Filipinas. E o terceiro, e não menos importante, a China ficou cara. Então, aqui é só a visão da Artemis, a missão, né? A China entrou efetivamente na armadilha da renda média, uma velha conhecida do Brasil. O Brasil está há 40 anos nela. A China está há uns 5 ou 6 anos. E, olha só, ou você tem 3 casos onde você quer instalar sua fábrica. Ou você quer um local com baixo custo de mão de obra, ou você quer um local com baixo risco no ambiente, ou você quer algum local com mão de obra qualificada. E em nenhum dos 3 casos mais você vai para a China. Você quer mão de obra barata, você vai para Filipinas, você vai para Vietnã, Bangladesh, Indonésia, Índia, Quênia, Tanzânia. Esses locais são todos mais baratos que a China hoje em dia. Você quer baixo risco, você vai sair da Ásia. Você vai para o que a gente chama de nearshore. O nearshore para os Estados Unidos e América Latina, México, claro, tem um destaque, mas toda a América Latina leva uma fatia dessa história. E para a Europa era o leste e o sul da Europa. E aí isso incluía Polônia, Ucrânia, Hungria, e esse leste europeu ficou sob cheque agora. O que significa? Boa parte do investimento que ia para o leste europeu vai começar a procurar a América Latina. Mas, além disso, boa parte do dinheiro está saindo da China e da Europa e procurando o Ocidente. Isso explica, em parte, por que a Standard & Poor's está continuando a subir, apesar da crise, dos riscos, porque a Bovespa está subindo, o dólar está baixando, gente procurando refúgio em locais que não estão sob ameaça militar. Em terceiro caso, você quer mão de obra qualificada. E aí você vai ter que pagar caro por ela. Você vai ter que ir para países desenvolvidos. Holanda, Suécia, Suíça, Alemanha, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos. Vai pagar caro por essa mão de obra, vai ter uma mão de obra muito qualificada. O que vai acontecer, então, com as fábricas chinesas? Elas vão sumir, evaporar? A resposta é não. O cara vai deixar a planta lá depreciar ao longo dos anos e fazer a próxima planta em outro local. E muitas empresas estão olhando para uma estratégia chamada China mais um. Olha, eu ainda dependo da China como ou fornecedora ou como cliente, mas eu preciso, de alguma forma, diminuir essa minha dependência. Então, a estratégia tem sido China mais um. Eu vou procurar um segundo fornecedor, um segundo cliente, que não vai ser tão importante ainda, mas eu, pelo menos, já tenho alguma coisa para quando der ruim. Porque a pergunta já não é mais se vai dar problema na China, a pergunta é quando. Eles têm ameaçado Taiwan, têm ameaçado Japão, têm ameaçado Vietnã, têm ameaçado Filipinas. Eles estão ali numa tentativa de se manter no poder,
o governo chinês mudou a estratégia de crescimento, uma estratégia de manutenção de poder, e isso está fazendo com que o dinheiro vá embora. Se você comparar no último ano que aconteceu, um ano e pouco, que aconteceu na Bolsa de Hong Kong, você vai ver uma fuga de capitais extremamente grande. Aqui um pouquinho do show das bandeiras, do que é o nearshore em termos de América Latina e o que é leste da Europa. Na ordem mais ou menos de prioridade, né? México, depois os 3 países lá da América Central, que são Costa Rica, Panamá e República Dominicana, depois vem Colômbia, que tem uma boa relação com os Estados Unidos, Brasil, e aí vem o Cone Sul, Paraguai, Chile, Argentina e Uruguai. No leste da Europa, aí, Polônia, Hungria, República Tcheca, Eslováquia, os 3 países do Estado Báltico lá, Letônia, Lituânia e Estônia, a Eslovênia, Romênia, Bulgária, Grécia e Turquia. Sendo que o lado direito, a leste da Europa, começou a perder força. Não tem uma estimativa, e é só isso, é uma estimativa, que 45 trilhões de dólares que estavam pensando em investir na China nos próximos 8 anos, ou seja, até o final da década, estão procurando outros paradeiros. Então, se você imaginar que desses 45 trilhões, vai ser 15 para locais de baixo custo, 15 para nearshore e 15 para países desenvolvidos, dos 15 do nearshore vem uma fatia significativa para a América Latina. Então, não é impossível de você ver um show de investimento de dinheiro na América Latina e, em particular, no Brasil. 4, 5 trilhões de dólares entrando nos próximos 8 anos. Esse é um cenário possível. A gente, infelizmente, ainda não pode ter certeza de que isso vai ocorrer. Mas o medo da China e o medo da Rússia está fazendo com que o dinheiro seja realocado no mundo inteiro. Aqui é um diagrama sobre potencial e risco militar. Pouca gente dava pelota para risco militar até um mês e pouco atrás, mas quando você olha para isso, você vê aqui todos os BRICS, 4 BRICS e os 7, chamados grandes 7 emergentes, depois tem uma pletora aí de pequenos emergentes. O Brasil combina o maior potencial de longo prazo com o menor risco militar. Você vê que meu diagrama mostrava a Rússia com maior risco militar já há muito tempo. Então, na prática, o que está confirmando é fuja da Rússia, fuja da China, da Turquia, que também está ali naquela região muito crítica, Indonésia, Índia e México, mais ou menos, mas tem um risco mediano, mas também já não são tão grandes assim. O Brasil acaba virando a bola da vez quando você olha para essa lógica de potencial e risco militar. Os efeitos econômicos de curto prazo aí um pouco, a guerra na Ucrânia gerando inflação de comida por conta do trigo, vai acelerar a agricultura de precisão e a vinda da agroindústria. A inflação de petróleo e gás, porque a Rússia não vai mais ser vista como fonte segura de petróleo e gás, vai acelerar a transição energética em todo o mundo, ou seja, vai deixar de ser uma questão ambiental para ser uma questão geopolítica e econômica. Na China, você está vendo aí a fuga de investimentos para reshoring e nearshore. E na Bielorrússia, você tem um problema que a Bielorrússia é praticamente quase monopolista do potássio no mundo, e aí você vai começar a ter busca de alternativas de fertilizantes. Então, são uns efeitos de curto prazo e de médio prazo dessa guerra, nessa nova Guerra Fria. Como é que sobrevive? Bom, então aí tem o que a gente tem proposto na Fundação Dom Cabral, que eu sou um dos principais defensores, é a estratégia camelo, a brincadeira dos camelos e do unicórnio. Mas o que é esse camelo, efetivamente, né? Então, é a saída da performance para a resiliência, daí parar de pensar em crescimento a todo custo para pensar em resiliência, e aí vem a lista do que fazer. Curto prazo é liquidez, caixa, proteger o caixa para evitar choques, e no médio prazo tem esses 6 itens aí que para algumas organizações são mais importantes, para outros são menos importantes. Da lista de 6, você geralmente fica com 2 ou 3 que são críticos para cada um. Internacionalizar, e essa internacionalização nessa altura do campeonato pode passar muito por receber aporte de capital vindo de fora, mais do que procurar clientes fora, do fornecedores fora, a receber aporte de capital de fora. Inovação tem vários motivos para você fazer inovação, redução de custo, redução de risco, mas também ganho de produtividade. Sustentabilidade, eu gosto de lembrar que é a sustentabilidade do lucro, tem a ver com o fluxo de caixa sustentado no tempo. Sustentabilidade tem a ver com o verde do dólar. É uma questão de dinheiro, não é uma questão de abraçar a árvore nem beijar a baleia. É uma questão de amor ao verde do dólar.
gestão da cadeia de suprimentos, se eu tenho que lidar melhor com os meus fornecedores e meus clientes. Em particular, eu tenho que diminuir a dependência excessiva de um cliente ou um fornecedor, principalmente em muitos casos, China. E para dentro, eu tenho que olhar para pessoas, talentos, se você preferir, e marca. Gestão da reputação, gestão da marca, gestão, enfim, da relação com o cliente. Então, curto prazo e médio prazo. E no longo prazo, eu acho que a gente tem que fazer uma prática que a gente abandonou, que é a gestão de risco. Por 30 anos, entre 1991 e 2021, a gente teve um período muito fraco, muito fácil, porque acabou a Guerra Fria, foi o período entre a Primeira e a Segunda Guerra Fria, e a gente pôde, o ambiente estava muito estável, a gente pôde, pau na máquina, vamos procurar performance. A festa foi boa, a festa durou 30 anos, a festa acabou. Então é isso que eu tinha para falar, vou abrir para perguntas aí, falei 40 minutos mais ou menos como eu imaginava, deixar a capa dos meus 2 últimos livros, eu já vi que alguns já compraram Um Século em 4 Atos, quem não comprou recomendo, obviamente, né? Tá bom? Abrir para perguntas aqui, respostas. Obrigado, professor Paulo. Excelente a explanação, muito interessante. Dá vontade da gente continuar, né? Por mim, a gente continuava aqui. Tem mais coisa, né? Eu não sei aí quanto a vocês aí, quem concorda, levanta a mão, ele continua e a gente deixa as perguntas para se sobrar tempo aí. A turma está levantando a mão, professor. Então, se você se sentir confortável aí, toca o barco. Bom, então eu vou aproveitar que o pessoal quer falar um pouquinho, mas tem uma bomba levantada ali, não sei se é pergunta, mas acho que vale a pena agora dar uma rápida passada em algumas das tecnologias que vão chegar aí. O próximo passo seria dar uma aprofundada em algumas das tecnologias. Não vou falar de todas, porque não dá, mas acho que vale a pena mostrar algumas delas. Tá bom? Então, vou falar mais 10 minutos aqui e depois a gente abre para perguntas, tá bom? Combinado. Então, vou começar aqui. Isso aqui é o meu roadmap, e eu gosto dessa tecnologia, essa técnica do roadmap, para mostrar o que vai acontecer no tempo em transformação digital. Tá? São 4 grandes trilhas, que é a inteligência artificial, a internet das coisas, processamento, comunicação e o mundo virtual. Eu acho que essa técnica ajuda a gente a ver várias coisas no tempo, mais do que para além do burburinho do que está acontecendo agora, pensar estrategicamente no tempo. E de ver que assim, planejamento estratégico, no sentido de 1, 2 anos, às vezes não é suficiente. Eu tenho que pensar em 10 anos no futuro, em 20 anos no futuro, ou seja, o que eu vou ser quando eu crescer. Acho que tem essas 4 trilhas, mas por conta do tempo eu não vou detalhar todas elas aqui. Vou chamar a atenção para uma parte disso aqui, que é a Smart Company. A Smart Company é o cerne dessa história, muito provavelmente. Quem disse isso não fui eu, foi um camarada chamado Michael Porter, que vocês certamente conhecem de outros carnavais, em 2 artigos de 2014 e 2015 na Harvard Business Review. Ele basicamente disse o seguinte: o fundamento dessa história é que isso vai melhorar a inteligência competitiva, que é um processo bem conhecido já há milhares de anos, que é composto de 4 subprocessos: coleta de dados do ambiente, análise de dados para transformar em informação e apoio à tomada de decisão, e, claro, proteção dos dados da informação contra roubo ou adulteração. Quem escreve isso pela primeira vez é um camarada chamado Sun Tzu, num livro chamado A Arte da Guerra. Você não vai ver esse diagrama no livro do Sun Tzu, você não vai ver esses termos no livro do Sun Tzu, mas quando você lê o livro do Sun Tzu, está tudo lá. Então, o que é novo? Se o processo não é novo, o que é novo? O que é novo são como as tecnologias mudam esse processo. Então, coleta de dados é basicamente sobre sensores, chamado internet das coisas, é o termo que a gente utiliza, sensores de temperatura, pressão, umidade, fluxo, mas também os chatbots, processadores de voz, visão de computador. Aí estou falando de Google Chrome, de Siri, Alexa, Google Home, no caso do processador de voz, em visão de computador, tudo quanto é imagem. Imagem de câmera de segurança, tomografia, ressonância magnética, raio-x, tudo quanto é imagem em visão de computador, incluindo um tipo de imagem muito específico, que é o reconhecimento facial. Coletou essa massa de dados, não serve para nada enquanto não for processado. E esse era o gargalo por 2.500 anos. Deixou de ser o gargalo, portanto, o gargalo foi para frente, para o apoio à tomada de decisão. Por que deixou de ser o gargalo? Porque agora a gente está chegando com Big Data, com rede neural, aprendizado de máquina, identificação de anomalia, de emoções,
Com isso, o gargalo foi para frente. Apoio a tomar a decisão com modelos preditivos, modelos prescritivos, jogos simuladores, fundos que já são gerenciados por inteligência artificial, mas isso ainda está no começo, ainda está na infância. A gente ainda vai ter mais 10 a 20 anos aí de modelos sendo desenvolvidos para apoio a tomar a decisão. E, claro, tudo isso só funciona se eu tiver a sustentação de proteção por criptografia. E aí, claro, tem blockchain, que é talvez a mais famosa, mas eu coloco aí o holochain só para mostrar que existem outras tecnologias de criptografia surgindo. Não que o holochain em particular seja maravilhoso, só para chamar a atenção que existem outras. E quando você não consegue proteger sua informação, confunda. O termo técnico chama-se contra-inteligência e é descrito pelo Sun Tzu. Pareça forte quando estiver fraco e pareça fraco quando estiver forte. Há 2.500 anos existe contra-inteligência. Só que o termo que vingou nos últimos 10 anos, provavelmente, aí foi fake news. Eu acho que esse quadro aqui ajuda a gente a entender como que este processo vai ser modificado e como que esse processo é chave numa linha do tempo de desenvolvimento tecnológico. Tá bom? Acho que isso ajuda a gente a organizar o para que isso. Porque não é tecnologia pela tecnologia. No fundo, é a tecnologia a serviço de uma coisa muito crítica para as organizações. Decidir melhor. Tomar decisões melhor. Isso que a gente faz na mão desde sempre. Né? O sujeito lá que tem uma pequena loja e faz isso analogicamente, ele faz isso. Ele fica conversando com os clientes e lendo jornal para pegar os dados do ambiente, depois ele para pensar o que isso está implicando e toma uma decisão lá para o pequeno comércio, a pequena empresa dele. Ele faz isso analogicamente. Agora, a diferença é que você faz isso numa escala que antes não era possível. Essa é a grande sacada. Segundo que eu acho que é interessante mostrar aqui é outro roadmap, vocês já viram que eu gosto da técnica, para energia. Então, por que a gente está querendo sair de carvão, gás e petróleo? Tem 3 motivos. A gente tem a questão ambiental, que é real, mas agora ficou mais clara a questão geopolítica. E tem a questão econômica, porque essas coisas estão acabando, vão ficar cada vez mais difíceis. Tem alternativas? Tem alternativas. Qual é a saída real dessa história? Space-based solar power. Energia solar em órbita. Isso é algo que os americanos viram em 2008, mas eles disseram não temos essa tecnologia pronta e não teremos por mais 20 anos ou 30 anos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer passos intermediários. O primeiro passo intermediário deles foi gás de xisto, que nem está nesse diagrama aqui, mas que, de certa forma, cabe dentro do gás ali ainda, de combustíveis fósseis. É uma forma de extrair gás diferente das camadas de xisto bituminoso. Isso, segundo passo, energia solar subsidiada em terra, e ela deve ficar mais barata que energia de fóssil, sem precisar de subsídio, num horizonte de 10 anos. Pelo menos essa é a visão da Toyota, que eu particularmente gosto, que dizem que o carro elétrico vai ficar mais barato que o carro a combustão, sem precisar de subsídio em 10 anos. A Toyota também aposta no hidrogênio, nem todo mundo aposta, mas o hidrogênio pode ser, sim, um caminho intermediário para você se livrar do gás e do petróleo. Ou através do hidrogênio verde, que você basicamente utiliza outras fontes verdes para gerar hidrogênio, a partir da água, ou o chamado hidrogênio azul, que vem do gás. Você pega lá o metano e transforma ele em hidrogênio. Mas aí ainda precisa do gás, ainda precisa da exploração do gás. Então, existem rotas alternativas para a gente tentar se livrar da energia, mas tudo isso constitui o que a gente chama de transição energética. É a tentativa da gente de se livrar dessas energias. Vocês estão vendo claramente que a tecnologia espacial lá no topo é fundamental para a história. A Artemis parte do guarda-chuva para isso. A gente vai querer chegar efetivamente à mineração espacial. Pode ser que a gente seja capaz de fazer o elevador espacial num horizonte aí de mais de uns 40 anos, 30 anos, e esse business solar power que eu achava que deveria ser, quer dizer, não sou só eu que acho que deveria ser prioridade, tem um outro camarada chamado Elon Musk, que vocês devem conhecer de fama também, que dizia que o governo americano devia priorizar o space-based solar power. Mas acho que o Elon Musk tem um pouco mais de voz do que eu, mas de qualquer forma ele também não conseguiu convencer o governo americano a fazer isso. Talvez o Putin tenha convencido agora. Talvez o senhor Vladimir Putin tenha convencido que a gente tem que ir para o espaço para gerar energia.
Mas eu acho que é legal essa lógica dos roadmaps para a gente poder entender um pouco do que vem por aí, como que o mundo vai mudar no tempo. Por que você não consegue mais fazer um planejamento estratégico de 1, 2 anos? Porque a turbulência é tão grande que se você não olhar, não levantar a cabeça para olhar o que vem lá na frente, você é pego de surpresa. Tá bom? Aqui é só uma linha do tempo do que aconteceu, rapidamente, para relembrar. A aliança em 4 de fevereiro, a China condicionou o apoio ao ataque, se fosse depois das Olimpíadas. No dia 17 de fevereiro, eu vi fumaça branca saindo da embaixada russa em Kiev, e foi o dia que eu me convenci que haveria a guerra. Nesse dia, eu mandei limpar todos os meus investimentos da Bovespa, todos os meus investimentos da S&P, liquefez tudo para estar tudo limpo na semana seguinte, e, de fato, no dia 20 terminaram as Olimpíadas, e no dia 24 começou a invasão da Ucrânia. No dia 24 também começaram as sanções à Rússia, e no dia 2 de março ela foi removida do sistema SWIFT. Bom, acho que já deu uma maior detalhe. Não, acho que tem mais uma aqui que acho que vale a pena mostrar. Pode acontecer de haver uma zona de contrato para fechar um cessar-fogo, na medida em que os dois vão cedendo, né? A Ucrânia queria manter a integralidade do seu território e ter a opção de entrar para a OTAN, enquanto a Rússia queria ocupar toda a Ucrânia e trocar o governo. A Ucrânia já abriu mão da questão da OTAN. A Rússia já está pensando só em ocupar o leste da Ucrânia, o leste do Dníper e mais Odessa, mas acho que a zona de contrato vai ficar com a Rússia mantendo a Crimeia e Donetsk e Luhansk ficando como independentes. Então, aqui pode ter, talvez, uma zona de contrato e um cessar-fogo num horizonte de algumas semanas, talvez alguns meses. Mesmo que isso ocorra, a Guerra Fria continua. O problema principal, que é a tensão da oligarquia russa, liderada pelo Putin, com a União Europeia e com o resto do mundo, não resolveu, e a aliança entre Rússia e China para tentar criar uma nova ordem mundial mais justa, né, segundo eles, também não foi resolvida. Então, falei mais uns 10, 11 minutos, agora abri então para perguntas e respostas finais. Tinha uns duas pessoas. Olha, Cassiano. Fica à vontade aí, Cassiano. Eu estava desativando aqui o mudo. Obrigado, Paulo, pela explanação. Prazer estar com você. Eu também fui aluno da Dom Cabral. E hoje, felizmente ou infelizmente, há 20 anos estou lutando no agronegócio. Estou aqui no centro-norte do Brasil, a região conhecida como a última fronteira agrícola do Brasil, Mampitobá. Hoje toco uma operação, sou CEO de uma operação de fertilizantes que em 3 de fevereiro recebeu um aporte russo. E hoje ela é 50% russa e 50% japonesa, Mitsubishi Corporation. Você não tem ideia do que foram os meus últimos 30 dias, né? Então, a primeira movimentação foi a blindagem financeira, eu consegui apoio dos 2 acionistas, um me mandando matéria-prima a prazo, o outro bancando curto prazo com cash flow em recursos. A gente blindou financeiramente e está muito bem nesse momento, depois de 30 dias, com restrições de tomada de capital de todos os bancos, por um dos nossos acionistas ser um oligarca russo sancionado. Então, a gente está no bolo da crise com muita profundidade. Mas o que me chama a atenção é que há 2 ou 3 anos eu venho notando a desglobalização do fertilizante. Eu estou no setor do agro, hoje sou CEO de uma companhia de fertilizantes, e todos os países, dado o movimento inflacionário, para você ter uma ideia, a gente tem 3 grandes nutrientes, o N, o P e o K. Todos eles, nos últimos 3 anos, sofreram 400% de aumento. A gente está falando do petróleo, que aumentou 50%, 60%. A gente está falando de 400% de inflação acumulada no fertilizante nos últimos 3 anos. Esse ano, a gente já dobrou de preço, em poucos meses. Então, o que me chama a atenção é que isso é um recurso natural, como você bem falou e está na tua apresentação. A Bielorrússia tem a fonte. O Brasil não tem, né? Fonte. O NP e K, o P é da Bielorrússia, né? O K o K é o potássio, tá certo. Fósforo O fósforo é um produto mais disperso. Os grandes produtores são Marrocos, Estados Unidos e Rússia, assim, do ambiente global, mas a China é o principal produtor.
que atende o mercado asiático. O ano passado, ela já restringiu as importações de outubro a junho, agora se fala pela crise que ela vai estender. Então, ela está com medidas compulsórias de certificação e controlando a conta-gota. Isso criou um estresse muito grande na Índia, pelo nitrogênio, no Brasil, pelo fósforo. O Brasil importa 85%, 90% do que consome. E é um elo de segurança alimentar do planeta. Então, a gente está vendo um movimento de desglobalização do fertilizante que vai trazer isso. Os Estados Unidos protegeu sua indústria local em 2018, criando barreiras de importação para produtos de Marrocos e Rússia, que está revendo, que está no Congresso e tal. Mas o meu ponto é essa desglobalização e essa situação que você bem pontuou de países mais preocupados em relação ao futuro da China, à Rússia no contexto energético e de fertilizantes. Não vejo muita luz no fim do túnel em relação a alternativas, principalmente para o Brasil, que não tem o recurso natural. Eu cheguei a comentar no nosso setor, eu sou conselheiro da nossa Associação Nacional de Possibilidades, porque a nossa ministra foi ao Canadá, foi à Rússia, o nosso presidente foi à Rússia 2 dias antes da guerra. Eu não vejo muita alternativa, senão pela continuidade dos fluxos internacionais de algumas commodities. E não está me parecendo que os países da origem de produção estão dispostos a isso. Eles precisam dos recursos, mas eles estão preocupados com a inflação local, com a segurança alimentar local e controlando essa exportação e está causando um desequilíbrio. De novo, o produto subiu 400% em 3 anos. A dificuldade vai ser essa. O preço das comidas também está subindo. Você está no agronegócio, você está vendo aí soja batendo recorde, milho, trigo batendo recorde. Mas isso também é parte do quê? De repassar os custos. Os custos estão subindo e o preço está subindo junto. Então, assim, é um mercado que vai ter que sair do gargalo de commodities. Ou vai ser a saída disso? Aquilo que eu falei, agricultura de precisão e agroindústria. Enquanto você ficar brigando por commodities, você está roubado. O preço não é dado por você. O preço é dado pelo mercado, pela relação de oferta e demanda. Então, tem países que saíram disso. Né? A Suíça, por exemplo, trabalhava com leite, nas vaquinhas suíças. Né? O que eles saíram? Saíram para laticínio e para chocolate. Você agrega valor por agroindústria. É a única saída. Não? Uma região de fronteira da França, que vivia em guerra, chamada região da Champagne. As uvas eram muito boas. O que eles fizeram? Transformaram aquilo num tipo específico de espumante que a gente chama de champanhe. O cara não te vende uva, o cara te vende Veuve Clicquot, Moët Chandon, né, Bru. Né? O cara sai do jogo da commodity para um jogo de produto de alto valor agregado. Enquanto se fica no jogo da commodity, você não dita o preço nem do insumo e nem do produto. Então, você fica à mercê do mercado. Então, a saída para a agroindústria é o caminho inevitável em algum ponto. O agronegócio se desenvolve tipicamente por 3 fases. Primeiro, por terra barata, é o faroeste, você vai aumentando mais terra, mais terra, mais terra. E aí você está na região de Mapitoba, você viu isso. Terra boa e baratíssima. Chega no ponto onde acaba essa fase, tem que entrar na segunda fase, que é produzir mais. Aí você precisa de fertilizante. Aí você precisa de semente. Aí você precisa de irrigação. Aí você precisa de máquina, de mão de obra qualificada. Mas isso dá um salto gigantesco também, até um certo ponto onde acaba. O terceiro salto, terceira fase, é industrializar. Aí, Corn Belt americano. Os caras faziam milho. Um dia não dá para fazer mais milho. Quanto mais milho eu boto no mercado, mais joga o preço para baixo. O que eu vou fazer? Sucrilhos. Cornflakes. Então, você olha para todas as histórias de agricultura e negócio, é sempre essas 3 fases. E o Brasil está chegando, está sendo encurralado para ter que ir para a agroindústria, entendeu, Cassiano? Eu venho do Paraná, já nessa região do Paraná, a agroindústria é muito forte e conseguiu
integrar a cadeia de uma forma muito inteligente. Eu acho que a solução para o Centro-Norte é essa, o famoso Cerrado, aí vamos incluir o Mato Grosso, Goiás, grandes áreas. Nós temos o nosso próprio Corn Belt. Eu já fui a essa região do Corn Belt umas 10 vezes, conheço bem tudo lá e agradeço os comentários. Legal. Obrigado. Aí tem uma última pergunta aí, professor, se você permite aí, a gente está no horário já, mas tem a pergunta. Problema. O Milton tem a pergunta, né, Milton? Milton, fica à vontade, amigo. Muito obrigado aí pelas explanações, professor Paulo Vicente Alves. Excelente, traz uma visão muito boa para nós aí, até para planejamento aí do futuro. E eu quero aproveitar e sugerir, Antônio Lúcio, o seguinte: o Cristiano Prado, ele fez aí algumas colocações muito interessantes. A Embrapa desenvolveu um trigo que ele para produção na região, nas regiões mais secas aqui no Brasil, e o Brasil tem bastante área para isso. Como vai haver falta de trigo no mundo agora, queria sugerir você convidar o Cassiano Prado e mais o pessoal do agro para um debate sobre esse assunto. Eu acho que vai ajudar, no meu entendimento, vai ajudar a alavancar esse mercado em regiões aí muito interessantes no Brasil e aumentar ainda mais a nossa produção. Perfeito, Milton. Obrigado aí pela sua sugestão. O Milton é um grande empresário aí também da região Centro-Oeste. E nós temos, professor, o Milton está citando, porque além do Open Mind, que é uma confraria de diretores e presidentes de grandes empresas, nós temos também o AgroConnections. O AgroConnections, ele representa líderes da cadeia do agro brasileiro, tá? Então, são grandes agropecuaristas aí que fazem parte, assim como o Cassiano também faz parte. Então, o convite está feito, agradeço aí, Milton. Se você tem alguma pergunta aí ao professor, algum comentário aí sobre o que você ouviu? Não, foi bastante claro aí para mim, bem esclarecedor. Só agradecer. Obrigado. Professor, queria colocar aqui também meu profundo agradecimento a você, que pela segunda vez aqui cedeu o seu tempo a falar com esse público que precisa de informação para poder tomar as decisões que envolvem centenas, dezenas, milhares de empregos que estão sob a nossa gestão. E, nesse momento, a maioria das empresas aqui presentes devem ter formado comitês de crise, né, e que precisam de informação para saber o que está por vir, né? Então, como eu mandei algumas mensagens aí, não é bola de cristal. Isso aqui é matemática e a gente está aqui trazendo especialista para poder conversar conosco. Então, devolvo a palavra para você, professor, para a gente poder fechar aqui o nosso bate-papo. Só agradecer também, me coloco à disposição de quem quiser contato aí, só procurar aí, ou pelo Lúcio, ou pelo em LinkedIn também, Paulo Vicente Alves lá, só procurar lá. E é isso. Quem quiser entrar em contato aí. Obrigado, prazer estar com vocês. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado a todos. Uma salva de palmas aí ao professor. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal.